Olá, queridos alunos e alunas. Meu nome é Caroline, a professora de Filosofia. Lembram de mim? Infelizmente ainda não tivemos contato presencial, mas não pensem que eu esqueci de vocês, tá bom? Trago aqui a nossa primeira aula, introduzindo vocês na temática da filosofia. Vamos lá? Não vai ser difícil, e se for, me avisem. Para falar de filosofia, é necessário 3 questionamentos. O que é filosofia? Para que filosofia? E como filosofar? A palavra filosofia é atribuída ao filósofo Pitágoras de Samos. Ele afirma que filo significa amigo ou amante, e sofia significa sabedoria. Portanto, o significado da filosofia é amor ou amizade pela sabedoria. Pitágoras teria afirmado que a sabedoria plena e completa pertence aos deuses, mas que os homens podem desejá-la ou amá-la, tornando-se filósofos. Mas para que filosofia? Muitos fazem essa pergunta: para que filosofia? Mas não vemos ninguém perguntando: para que matemática? Para que física? Para que geografia ou biologia? Para que dança ou música? Mas é bastante natural se perguntar: mas para que filosofia? Parece que o senso comum não enxerga que as ciências pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos através de procedimentos rigorosos de pensamento, e que pretendem agir sobre nossa realidade por meio de instrumentos, assim como também fazer progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando. O pensamento racional, procedimentos especiais para conhecer fatos, aplicações práticas de conhecimento teórico, correção e acúmulo de conhecimento, esses propósitos que eu citei das ciências não são científicos, mas sim filosóficos. Assim, o trabalho das ciências pressupõe o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja filósofo. Mas então, como filosofar? A atitude filosófica tem como sua principal característica indagar, ou seja, perguntar o que é, perguntar como é e perguntar por que é uma coisa, um valor, uma ideia ou um comportamento. A filosofia pergunta qual é a realidade e qual é a significação de algo. Ela também indaga como é a estrutura ou sistemas de relações que constituem a realidade de algo. Da mesma forma que pergunta por que algo existe, qual é a origem ou causa de alguma coisa. Ou seja, a filosofia compreende que precisa conhecer nossa capacidade de conhecer e que precisa pensar sobre nossa capacidade de pensar. Para finalizar, podemos dizer que a filosofia se constituiu quando os seres humanos começam a exigir provas e justificativas racionais que validem ou invalidem as crenças cotidianas. Mas por que racionais? Por 3 motivos. O primeiro é porque racional significa argumentado, debatido e compreendido. O segundo é porque racional significa que, ao argumentar e debater, queremos conhecer as condições e os pressupostos de nossos pensamentos e os dos outros. E o terceiro é porque racional significa respeitar certas regras de coerência de pensamento para que um argumento ou debate tenha sentido. Para concluir, devemos entender que a atividade filosófica é, portanto, uma análise, uma reflexão e uma crítica. A filosofia não é uma ciência, e sim uma reflexão sobre os fundamentos da ciência, muito menos uma religião, e sim uma reflexão sobre os fundamentos da religião. Da mesma forma que não é história, mas uma reflexão sobre o sentido dos acontecimentos inseridos no tempo e compreensão do que seja o próprio tempo. Com isso, a prática filosófica deve ser humanizar as pessoas, tornando-as mais livres para pensar de forma crítica e criativa, capazes de transformar positivamente a si mesmo e o mundo que as cerca. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!